a súplica de um crente aflito. Um crente aflito relata a causa e o efeito dos seus sofrimentos. Eu vou pular por uma questão didática para o versículo 16 e 17, até 19. Vejam, então, o que é que ele faz quando ele está aflito e está falando com esse Deus? Vamos ver o que ele falou aí no 16 ao 19. Leamos. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Veja que ele está derramando o coração diante do Senhor. Ele não oculta absolutamente nada, ele revela tudo a Deus, né? E vejo aqui então, nessa oração de relato e da causas e efeitos na vida dele, na hora da angústia, temos a sensação do distanciamento do Senhor, mas ele está conosco. Veja que ele diz assim: volta-te para mim. Cadê Deus? A aflição chegou, eu estou clamando, ele não está agindo. Onde é que ele está? Será que ele foi embora? Será que ele está passeando? Será que ele está dormindo? É a sensação do crente quando ele se vê na angústia e ele clama e não vê uma resposta imediata, né? Mas lembre, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outra passagem diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, ele está em todos os momentos da nossa vida. Mas nós temos a impressão, como o salmista teve, e ele está relatando: Senhor, volte, porque o Senhor está distante. No momento da angústia, podemos perceber a nossa impotência, mas Deus é nosso refúgio e fortaleza, porque estou sozinho e aflito. Ele percebe que ele não tem forças em si mesmo de se livrar desses adversários, dessa situação. Não. Sim, você e eu não temos o poder de, em nós mesmos, nos livrar dessa situação. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso refúgio, ele não se abala, né? Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está sozinho, você não tem poder, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A ausência de paz interior é um dos efeitos da presença da angústia. Mas se lançarmos diante de Deus nossa aflição, Ele dará paz em meio à guerra. Ele diz: alivia-me as tribulações do coração. Ele está sendo perseguido, isso está incomodando a sua alma. E você sabe, todo mundo que está vivendo uma situação de aperto, a mente fica trabalhando 24 horas, ao ponto de não nos deixar dormir tranquilos, porque a gente quer uma solução daquela situação e fica com insônia e tal. Ele está dizendo: alivia-me as tribulações do coração. E o apóstolo Paulo então nos ensina que quando essa ansiedade chegar, diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente, guardará o coração. De sorte que ainda que não haja uma solução imediata, você vai dormir sossegado. Diz Ana, que orava por um filho, quando ela se levantou da sua oração, o seu coração não era mais triste.
A bênção não chegou imediatamente, só chegou um ano depois. Mas ela já tinha a paz, porque Deus guardou sua mente e seu coração. A sensação de estar em um buraco sem fundo atormenta nossa alma, mas Deus pode nos tirar do poço da angústia. Ele diz: tira-me das minhas angústias. Ele se sente lá num poço e fundo, e eu não consigo sair desse poço. Como diz anteriormente, esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e colocou meus pés numa rocha. Louvado seja Deus. Sim, a gente se sente assim na tribulação, mas Deus vai tirar-nos desse lugar e botar numa rocha que é Cristo Jesus. O sentimento de culpa por estar vivenciando uma situação dolorosa pode nos alcançar. Nem toda aflição tem origem em nossa transgressão. Observe que ele está vivendo essa situação e ele acha assim: poxa, eu errei, por isso que eu estou vivendo isso. Mas veja aí que diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nem todo sofrimento é causado por um erro nosso. No mundo tereis aflições, provações, tentações. Nesse mundo a gente está sujeito a intempéries, aos temporais, às tempestades, né? Não quer dizer, sim, alguns podem estar vivendo por causa dos seus pecados, como aquele homem paralítico que Jesus curou 38 anos. Vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porém, no caso de Davi, não era nenhuma falta específica dele, mas é porque ele estava sendo provado, perseguido por Saul, né? E outros. Muitas fontes externas, fora de nós, podem ser a causa da nossa dor, mas nenhuma delas podem fazer frente ao nosso Deus, que é vivo e verdadeiro. Ele diz: considere os meus inimigos, pois são muitos. Às vezes é difícil até descobrir da onde é que está vindo tanta dor na nossa vida. É do vizinho, é do trabalho, é de cima, é de baixo. Ele tem vários inimigos, mas não importa quantas situações estão gerando essa dor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Louvado seja Deus. A declaração ao Senhor da causa e dos efeitos da angústia e como lançar o fardo àquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O próprio Jesus disse, né, para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.